Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e o nosso convidado de hoje é o Marcos Emílio Friso. Ele, como autor ítalo-brasileiro, nascido em Porto Alegre, com uma carreira marcada pela dedicação à ciência e à literatura. Biólogo de formação, possui bacharelado em Fisiologia, além de mestrado em Neuroanatomia, doutorado e pós-doutorado em Neurociências. Atualmente, o Marcos ele é professor titular do Departamento de Ciências Morfológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se destaca pela pesquisa e pela docência. E, paralelamente à vida acadêmica, o Marcos dedica-se a investigar questões migratórias globais e as causas históricas do empobrecimento da África. Essa combinação de conhecimentos científicos e paixão por questões humanitárias resultou em obras literárias impactantes, como As Veias Escuras do Saara e Contrabandistas de Sonhos e Traficantes de Vidas, nas quais aborda temas como contrabando de seres humanos, crises sociais e a fragilidade dos governos africanos. Marcos, seja muito bem-vindo ao Pode Ler e Escrever, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Que bom, que bom. E, e até uma curiosidade, né, Marcos? A gente, aqui na introdução, falei um pouquinho, muito brevemente, né, sobre a sua trajetória, sobre os temas que você aborda nos seus livros, e acaba que é simbólica o dia que a gente está gravando, né, dia 20 de novembro, que é a primeira vez, né, que a gente tem como o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, 20 de novembro, e certamente a gente vai passar por alguns, acontecimentos, situações históricas e atuais, né, que envolve a temática. Então, por mais que estejamos aqui num feriado, mas tem um certo simbolismo nesse sentido, né. E queria começar nossa conversa, Marcos, aqui, né, como eu disse, você é biólogo, se especializou e fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas, para quem não conhece você ou não tem uma proximidade tão grande com as suas temáticas, vai imaginar que há uma separação muito grande quando a gente fala, né, das suas investigações, estudos sobre as questões migratórias, eh, o histórico do empobrecimento da África, crises sociais, políticas, que são temas dos seus livros também. Qual que é a relação, assim, como que começou no seu interesse, seu estudo, eh, até chegar naturalmente nos livros publicados? Bem, Juliano, não dá para dissociar, assim, o ser humano, né, do professor, do pesquisador, né. Eu estou na sociedade vendo e observando as desigualdades, né, essa questão da exclusão social, da marginalização, do preconceito, isso sempre me causou indignação, né. E eu não isso no Brasil, em outros locais onde eu tive a oportunidade de estar, né, então me chamava muita atenção. E eu, como eu disse antes, eu não posso dissociar o ser humano, né, do pesquisador, né, de alguém que está ali trabalhando numa outra área, né. Então o que aconteceu foi que, como eu sempre gostei de escrever, de ler e tal, eu achei que era importante trazer essas temáticas para discussão através de uma Uhum. narrativa, né. Então, de uma certa forma, fui me saturando de observar essas desigualdades, essas situações todas, e resolvi abordar a questão da migração, porque a questão da migração ela comporta todos esses aspectos, tanto da Uhum. exclusão social do imigrante, da sua marginalização e o preconceito que as pessoas muitas vezes têm em relação a quem veio de fora, né. Uhum. Interessante. E quando você fala, migração, a gente fala de diversas regiões do mundo, várias etnias ali, e no caso especificamente do Brasil, tanto uma migração, desde a época da colonização até aquela forçada, né, na época que começaram a vir os primeiros escravizados, então, desde essa época. Então a gente já tem um embrião ali de criar, né, populações marginalizadas, excluídas, que sofrem todo e qualquer tipo de preconceito, então é algo secular, né. Com certeza, né. Eu sou neto de imigrantes, né, então, lembro da minha avó contando, assim, das dificuldades, assim, de não poder falar, às vezes, pela questão da língua, do sotaque e Uhum. tal, né. Então eu observo, assim, sempre me causou, assim, um mal-estar essa questão
do tratamento desigual, né. Então, a gente tem que considerar que o deslocamento forçado, ele não é uma opção, né. Então, Uhum. principalmente no caso que nós estamos falando na temática do meu livro, né, é um Sim. deslocamento forçado, ele é um ato de desespero, né, porque ninguém deixa as suas raízes, os seus costumes, os seus parentes, a sua própria história, né, o seu próprio passado, né, Uhum. sem um bom motivo, e no caso, o motivo aí é a sobrevivência, né. E essas pessoas estão indo para um local novo, um local diferente, com barreira de língua, com barreira de costumes, assim, de uma cultura diferente, né. E isso é bastante complexo, né, então e o mundo está cada vez menos empático, né. Sim, e ainda muito comum, né, é bastante comum e recorrente, né, famílias saindo daqui ou às vezes, uma pessoa só da família, né, vai buscar a vida muito comum em Londres, Lisboa, Estados Unidos, diversas cidades, então em busca desse mundo melhor, né, mas enfrenta diversas barreiras, tanto legais, né, de registros, vistos e também essa barreira grande que tem, né, cultural, né. Exatamente, Hum. exatamente. Interessante. E do seu livro mais recente lançado, né, que é o Contrabandistas de Sonhos e Traficantes de Vidas, eh, tem, né, vamos colocar assim, essa temática, mas é uma história ficcional, tem traços ali de histórias reais, talvez uma ficção histórica. Como que você colocaria o seu livro, assim? Explica pra gente. Perfeito. Não, assim, ó, esse livro, na verdade, é uma narrativa ficcional, mas infelizmente baseada em fatos Uhum, reais. Eu poderia dizer que é um livro para ser lido com o Google aberto, porque você pode confirmar dados, você pode checar algumas informações, você vai então eu me baseei na oportunidade que eu estive de estar em alguns dos locais onde eu uhum, narro, né, então no deserto, conversei com algumas pessoas de lá e tal, vivenciei algumas coisas, né. Em outros locais que eram muito perigosos eu não estive, mas me baseei em dados, governamentais, não governamentais, assim, de organizações humanitárias, relatórios, tá, e reportagens, em artigos científicos, né. uhum. Então existe um embasamento, Sim. para a história. Agora, os personagens, eles então falam e nos contam sobre esses problemas, né. Porque as pessoas não gostam de ver números e relatórios e dados e também porque a temática ela é muito pesada. Então o que que eu pensei? Bom, eu vou criando uma trama ficcional, os personagens vão falar através do seu cotidiano, né, e vão trazer essas informações ao leitor. Uhum. E, né, interessante. E eu fico pensando, assim, que às vezes fala, por mais que seja uma literatura ficcional, você acha que o seu livro também traz um pouco ali de, um conhecimento que às vezes ficou na época de escola, na época que a gente estava estudando história, e a gente consegue ter uma retomada, porque o que que eu percebo hoje, né, em conversas com amigos, em quem até que a gente vê notícias em jornal, enfim, é um esquecimento desse impacto que a gente teve anos atrás, principalmente falando em Brasil, assim, tanto de imigração, a gente teve grandes colônias, vindas da Itália, vindas do Japão, vindas também, né, de diversas nações africanas, e de repente é um despertar para a gente relembrar esses momentos que a gente passou por aqui também, ou, igual você falou, abrir o Google e ter a curiosidade de estudar mais um pouco como que funcionou isso em outros lugares do mundo também, traz esse despertar, de repente? Sim, inclusive me permita assim, responder um pouco melhor a tua Sim. pergunta anterior também para já que é com relação ao próprio título do livro, né, Contrabandistas de Sonhos e Traficantes de Vidas, eu estou apresentando já 2 agentes que têm papéis diferentes, mas eles acabam tendo uma colaboração, uma simbiose no processo criminoso do tráfico de pessoas, né. Os contrabandistas, na verdade, eles recebem para levar as pessoas para um determinado local. E alguns aqui, por exemplo, nós falamos coiotes, mas vamos dizer Sim, assim, o me veio coiote isso são logo os na con cabeça, né, o passar a são os fronteira, atravessar a fronteira. exatamente, são os contrabandistas. Então eles recebem, as pessoas então pagam, voluntariamente elas estão pagando, né, Uhum, para serem transportadas até um determinado local. Já os traficantes, eles normalmente raptam as pessoas e o interesse deles é tirar proveito
de alguma maneira, seja através da exploração sexual, seja através da escravidão, enfim, o que seja, dessas pessoas, podem ser inclusive subtraídas desses comboios dos contrabandistas. Então isso é uma coisa que se vê Uhum. atualmente na África e também aqui nos migrantes que tentam chegar nos Estados Unidos através da América Central, através da selva de Darién. Ou seja, as pessoas, têm a ilusão que vão ser levadas até lá, pagam, e aí, em paralelo, estão ali os traficantes que vão fazer o uso, então, dessa carga humana que Uhum. está sendo transportada. Isso é muito triste, né. Então eu coloco no título isso. Agora, voltando à tua pergunta sobre essa questão de revisitar o nosso passado e tal, é que na verdade o colonialismo, né, no caso da África, ele criou, assim, uma situação de violência extrema, né, porque a gente tem que pensar assim, ó, por que que as pessoas querem sair de um determinado local? Por que que elas entram nesse processo de se sujeitar ao fluxo migratório? Bom, aí elas estão fugindo de uma situação de miséria extrema, de violência e tal, né. E isso começa lá no colonialismo, né, que vai redefinir fronteiras, vai demarcar fronteiras novas, vai colocar muitas vezes grupos rivais que no mesmo Sim. numa mesma região convivendo, né, e aumenta então os conflitos entre etnias e tal. Depois, hã quando existe uma descolonização, que eu vou colocar entre aspas, porque isso aí não dá para se dizer que houve uma descolonização de fato, né, começam a surgir governos frágeis, que não tem um judiciário capaz de fazer frente à violência ali, então agora, interessante que esses grupos que ficam depois nesses governos emergentes, eles têm acesso a armas, munições, então quer dizer, e quem é que vende essas armas e munições? Antigos colonizadores, muitas vezes. Então, quer Então, dizer, essa existe relação de dependência com o colonizador ainda se mantém. Não só de exatamente. dependência, mas de exploração, ainda continua, né. E por isso que eu digo, então houve continua uma colonização maquiada, uma coisa, Uhum. uma situação aonde é interessante que haja conflitos. Vamos falar abertamente, Uhum. as armas são produzidas para serem vendidas, né, Sim. e E o usadas, né. conflito e usadas, exatamente. Então assim, quanto mais instabilidade política, conflitos e necessidade de armamentos, mais lucro, maior lucro dessas empresas. Então, assim, ó, a questão da África é uma questão já muito antiga. Isso, Uhum. claro, eu estou falando da África, mas isso acontece em outras regiões também do mundo. E aí, a gente vai ter consequências desse colonialismo. Então, eu trago isso na discussão no livro, porque a gente sempre tem que se perguntar assim, ó, por que o migrante ele quer entrar nesse processo, ele quer sair de um determinado local, por que ele quer buscar uma nova oportunidade? O que o Uhum. A situação é tão insuportável onde ele está, e aí a gente vai pensando historicamente, né, o que que aconteceu? Com uma série de conflitos sucessivos, crises políticas que Uhum. vão, né, e nunca falta armamento, nunca falta, para que esses conflitos aconteçam. Má nutrição da população, crises sanitárias recorrentes, aí ali estabilidade política sempre, corrupção associada, né, então os governos eles não se mantêm, isso leva a uma violência explosiva, índices de desenvolvimento humano baixíssimos, né, e as pessoas aí querem deixar o local, porque é a única possibilidade de sobrevivência, né. Uhum. E é curioso não, interessante tudo que você falou, porque, eh, é algo que eu sinto que é pouco falado, né, é pouco discutido, né, quando a gente fala eh, em jornais, revistas, portais de internet, enfim, quando se tem notícias, eu acho que trata de uma forma super rasa, não tem aprofundamento. A gente sabe que, a maioria das nações africanas tem o IDH baixo, mas não se aprofunda o porquê dessas relações e crises sociais, políticas. Então é só para quem estuda especificamente isso, não é algo talvez de senso comum, de entendimento e de senso comum, né. E talvez isso, não só pra gente, mas ajuda a manter essa situação atual, já que não é falado, já que não tem, entre aspas, tanta importância, né.
Pois é, Juliano, me parece curioso quando as pessoas se surpreendem Sim. com essas temáticas, assim, porque eu fico pensando assim, ó, no meu caso, tá, o que me motivou a ler sobre isso, a escrever, a me interessar, eu vejo uma pessoa, num país estranho, né, então, por exemplo, ela está vendendo um produto falso ali, um produto pirata, enfim, ela está tentando conseguir um sustento, alguma coisa, aquele produto não é dela, então ela está fazendo um trabalho para alguém, né, fugindo da polícia, aquela situação toda. Então eu me perguntava assim: "Bom, de onde é que vem essa pessoa?". Então, o que levou a passar a estar nessa situação agora? Então eu olho aquele olhar, de empatia, aquele olhar, assim, que eu acho que as pessoas têm que ter pelos outros, porque senão as coisas não vão melhorar, né. E tentar entender aquela pessoa tinha um passado, tinha uma história, tinha parentes, tinha Uhum. seus sonhos, enfim. E aí eu comecei a me interessar muito, não pelo só pelo pela aquela pessoa que eu estava vendo ali, mas o que aconteceu antes dela deixar antes dela cruzar o Mediterrâneo, né. E aí foi que eu comecei a estudar e comecei a mergulhar nesse mundo, assim, que na verdade é um mundo, né, de que vai relacionando política, história Uhum. geopolítica, vai entrando, né, nas causas do sofrimento. Aquela coisa que gera uma miséria extrema, uma miséria extrema, um empobrecimento crônico, né. E aí eu comecei assim: "Não, mas isso tem que ser contado", e aí comecei, a tentar Uhum. trazer essa para discussão para as pessoas. Me surpreende que às vezes as pessoas perguntam assim: "Mas por que que você se interessa por isso? Qual o seu interesse, né?". E eu Uhum. acho que a surpresa deveria ser o contrário. Como as Por que que pessoas você não se interessa, né? Como que as pessoas não se escandalizam com isso? Então é algo curioso, né, é que as pessoas estão tão preocupadas com aquilo que, como tu disseste antes, sai na mídia, aquilo que é comentado, e às vezes elas não se interessam em Uhum. aprofundar, em investigar, porque está tudo aí. Como eu Sim. disse antes, se você vai para o Google, se você vai procurar, vai fazer a busca correta, você vai encontrar e vai entrar nesse mundo, nesse caminho, Sim. e isso tem muita informação, e choca muito. Sim, sim. E a gente pode até, de repente afirmar que a origem ou parte da origem, da xenofobia, do ódio, do preconceito, tudo que a gente tem, principalmente, né, vamos colocar que o Brasil que é um país super miscigenado, né, tem uma miscigenação muito forte, começa por conta das migrações, né, então literalmente da mistura de diversos povos e que até hoje a gente, respira o preconceito, né, a gente vê isso em todas as instâncias, né. Então, assim, a gente sabe que tem uma situação atual, né, a gente vê isso em diversas esferas, e mas não passa dessa camada superficial, talvez o que você falou que como que as pessoas não procuram, né, se entender mais sobre isso, né. Então, tem a situação atual e não tem o aprofundamento, né. Eu acho assim, ó, que a discriminação, né, o racismo, o Uhum. preconceito, né, é de uma ignorância, assim, não tem como É definir, difícil até porque definir. e do po não vejo nenhum aspecto positivo, nenhum aspecto, porque biologicamente, a essa situação, a defesa da raça, a eugenia da raça Sim. pura e tudo, isso é um grande absurdo biologicamente falando, isso já está comprovado, né. A miscigenação ela é importante, as trocas culturais elas valorizam a sociedade, isso é um fato, a gente pode ver sobre Uhum. vários aspectos, não só biológico, mas e aí eu fico pensando assim, ó, essa questão de separar, né, as pessoas vão muito na diferença, né, então assim, porque a diferença quantos os colonizadores chegaram no norte da África, já haviam castas, estavam lá os grupos, já havia Uhum. castas, isso não foi criado pelos colonizadores. Foi agravada a situação, se tornou muito mais, surgiram novos conflitos, foram mais intensos e tal, mas já havia esses. Mas assim, a gente tem que olhar não para as diferenças, afinal de contas a gente pensar que houve uma evolução, e essa evolução tecnológica ela existe, ela é um fato, de lá para cá, isso passar do tempo, mas as pessoas continuam colocando atenção nas diferenças, e nós temos que olhar as semelhanças, aquilo que nos aproxima como seres humanos, na verdade. Então assim, ó,
as culturas podem, quando, num processo de coexistência, de interação, de trocas, acrescentar muito, Sim. né. Em vez de aproveitar de toda essa mistura que a gente tem, né, caminha pelo lado contrário, né. Exatamente. E o Brasil, eu acho que seria assim, seria uma oportunidade muito grande, assim, de demonstrar uma boa coexistência, uma boa troca, assim, de agora é claro, o que que acontece? Por que que quem recebe os imigrantes, no caso da Europa agora, tem preconceitos? Isso que eu vou falar da Europa vale para cá também, Uhum, obviamente, né, mas eu vou dar o exemplo da Europa. Porque quem deixa o continente africano atualmente num pequeno bote, num barco, cruzando o uhum, Mediterrâneo, não leva nada, além sim, do próprio corpo e alguma que outra roupa, ele não leva documentos, ele não e vem de uma situação eh, onde havia, assim, uma miséria muito grande, por isso que ele estava deixando o local. Quando ele chega na Europa, então é visto com preconceito, as pessoas não veem com bons olhos. Esse processo é um processo muito sério, muito delicado, porque não é algo que se soluciona rápido. uhum, Para você pensar numa integração imigrante, é um processo que e eu até discuto isso no livro, eu faço uma troca, assim, de entre o italiano, né, que tem lá o africano como um irmão de eleição, como eu digo, né, eles têm uma relação de amizade, e ele tenta imaginar o o africano na Europa, uhum. e ele percebe as dificuldades que ele teria, né, de se inserir na sociedade. Isso não é algo, rápido, não é algo fácil de solucionar. E isso acontece lá, acontece aqui também. Imagino que não é rápido de solucionar, porque envolve, eh, cultura, né, assim, a transformação da cultura do local, né, que, historicamente ela trata mal, tem essa rejeição pelo imigrante, enfim, então, Porque é tem diferente, né. e assim, eh a é engraçado porque é uma massa de população, né, não é um grupo pequeno, a gente tá falando de diversos países, de milhões de pessoas, e ao mesmo tempo eu vejo, que parece estar caminhando para um caminho inverso, né. A gente vê diversas manifestações recentes, em algumas cidades da Europa contra muçulmanos, né, querendo expulsar muçulmanos, acho que foi em Londres, algo que tem um movimento forte, né, com a eleição do Trump também, maior discurso é de deportar diversos imigrantes que tem lá. Então parece que é um discurso de ódio que tem se agravado mais de forma fervorosa e de forma sem vergonha, né, do tipo, contra diversas etnias, nações. Então, será que dá um certo medo, receio, falta de esperança, que parece que a gente tá piorando a situação ainda, em vez de estar diminuindo essas diferenças? Eu teria, assim, uma colocação para fazer, né, vamos criar uma situação hipotética, que houvesse uma crise hídrica ou alimentar na América do Norte profunda. O que aconteceria? Eles migrariam para cá. Se que Uhum, houvesse oportunidades no sul, sim. eles viriam para cá. Então as pessoas isso acontece já na história, isso já aconteceu e acontece e vai seguir acontecendo. As pessoas elas procuram melhores oportunidades. Sim. Então, hoje, antigos imigrantes que saem de antigas colônias procuram, condições melhores de vida e buscando muitas vezes oportunidades nas terras dos antigos colonizadores, que saquearam lá suas riquezas minerais, que inclusive impuseram sua língua, sua religião muitas vezes, né, nos países Uhum, onde eles colonizaram, né. E criaram e conseguiram uma situação de econômica melhor com o tempo, né, às uhum, custas da exploração do passado e do presente, inclusive, uhum, porque, muitas vezes, como eu disse, é uma situação maquiada, e estão vendendo armamentos, lucrando com uhum, isso, é um bom negócio. Recentemente, esse ano, em julho de 2024, a o Níger, expulsou o embaixador francês e todos os militares que estavam nas uhum. bases no Níger, agora.
tá. E Mali já tinha feito isso antes, nós estamos falando de países ali do Sahel africano, do Uhum. norte da África, né. Burkina Faso também está nesse processo. Esses 3 países, Burkina Faso, Níger e Mali, eles criaram então a Aliança dos Estados do Sahel. E por que que é importante isso? Porque esses países viviam de crise política em crise política, Uhum. golpes de estado recorrentes. E agora os mandatários desses 3 países, que são frutos, de uma dessas crises políticas, golpes de estado, Uhum. eles então tomaram uma iniciativa de tentar mudar a situação, né, e daí expulsaram os franceses que estavam lá, Uhum. até agora, né. E isso é importante. E por que que eles Sim. estavam lá? Por que que estavam lá? Porque, hã, 1/3 praticamente do urânio que a França utiliza Uhum. nas plantas energéticas lá no sa provém do Níger. 1/4 aproximadamente do Uhum. urânio que a Europa utiliza vem do Níger. Então assim, ó, eu questiono até que ponto a África foi descolonizada. Sim. Porque é importante, assim, ter acesso aos recursos minerais, de fauna e Sim. flora, e aí a gente pode falar bastante sobre isso, né. É, porque se a gente for pensar, a reserva de urânio, a maior reserva de urânio tá ali, e o mundo todo precisa, né. Mas a base de quê, né, a troca, né? A base é a exploração, então é um recurso mineral tão rico e que não enriquece o próprio país, né. Então, Exato. esse que eu acho que é o maior problema, né. Então, se Ex beleza, se vai pra Europa e enriquece o próprio país, ok, mas não, né. exatamente, até tem uma declaração do atual dirigente de Burkina Faso, ele faz uma declaração dizendo que o urânio do Níger ilumina a França, enquanto o próprio país, o Níger, ele está se referindo ao Níger, está no escuro. Então assim, são situações assim que, são basta as pessoas estudarem, terem interesse, começarem a relacionar, vão entender que existe, é um processo, o processo de empobrecimento da África, né, e por que que não tem governos estáveis e por que que o avanço é porque existe um interesse em continuar esse processo exploratório, né. Existe algo talvez mudando no cenário, porque esses países estão se unindo, Uhum. a Rússia está começando a investir em projetos energéticos, a China está começando a investir na alimentação, fazendo um cinturão verde ali nessa região para produção de alimentos, né. Estão financiando projetos, né. Então, não sei o que vai acontecer, se eles vão conseguir melhorar o IDH desses países, mas alguma coisa está mudando na geopolítica ali, né. É uma tentativa, né, é algo fazer algo diferente, né. E me veio à cabeça aqui que de repente, a independência desses países, né, muitos foram poucas décadas atrás, né. Às vezes foi o colonizador até aceita tipo, pra ninguém ficar falando que é colônia ainda, mas continua o mesmo modus operandi, né. Acaba que: "Ah tá, você é um país independente, parabéns, mas vou continuar aqui", né. Então, meio que pra maquiar ali, mas os interesses se mantêm, né. Exatamente, essa é a crítica inclusive que esses 3 países, Burkina Faso, Níger e Mali, fazem da União Africana, porque eles dizem assim: "Ah, porque vocês então, falam que são independentes e tal", mas na verdade, as coisas vão se mantendo, quer dizer, tem uma casta, um grupo ali político Uhum. que lucra, que tem e muita corrupção, isso é um fato, né, se beneficia e o povo não recebe, não tem melhoramento, assim, na educação e tal. Então, quer dizer, o que acontece? Vão mantendo aquelas elites, né, Sim. e enquanto isso, os países desenvolvidos vão lucrando com esse continente, né, tão Uhum. explorado, né. E o que acontece na África, acontece na América Latina também. É isso que me veio na cabeça aqui agora, porque, fazendo um paralelo com o Brasil, né, tem outros países sul-americanos, a gente, pelo menos não vê, né, uma exploração nesse ponto
que tem nos países africanos. Pelo menos a gente da ótica que nós temos dele, de repente a gente não tem sobre nós mesmos, né. O que a gente tem, né, uma debandada, de matérias-primas, né, que a gente tem os commodities, né, a gente está falando de diversos tipos de alimento, de minério, diversos outros que nós somos muito ricos, né, e a gente paga muito mais caro para ter pronto depois, né. Então tem também, não sei se é do mesmo motivo, mas diversos tipos de exploração que nós sofremos aqui, né. Tem as elites, né, tem os diversos segmentos que comandam, aí vem política, vem tudo. Também tem esse tipo de relação exploratória aqui e a gente não percebe tanto, ou é um formato diferente? Não, eu acho que existe aqui sim, e inclusive, crises políticas sérias que nós tivemos aqui, eh, tiveram interferência dos Estados Unidos, isso é um fato, e isso aí eles mesmos já admitiram na Uhum. o golpe de 64, né, e outras, pressões, assim, que já aconteceram, né. Então, assim, até que ponto existe uma independência no nosso caso. Oi? Fala até que a última tentativa de golpe, né, um dos motivos que não deu certo foi a falta do apoio norte-americano, né, assim, 2 anos atrás, né, que é um dos fatores que seria importante, essencial para acontecer de novo, né. Exatamente. É, então assim, eu acredito que sim, que acontece aqui, as pessoas algumas pessoas estão cientes disso, outras não, né, mas eu questiono até que ponto nós temos independência, porque como país, tão rico, tanto em recursos humanos como em recursos Naturais. minerais, enfim, energéticos, tudo, até que ponto nós podemos, assim, trilhar os nossos caminhos, livremente e sem a porque essas desenvolvimento livre poderia causar uma alteração na geopolítica e Uhum. isso é um fato E que pode trazer existem riscos, interesses né. interesses em que as coisas se mantenham como estão e tal. Então eu me questiono, com relação a isso, né. Então, Sim. eu acredito que o que acontece na África, de uma maneira como o continente inteiro, né, e aqui na América Latina, também, não é por acaso que existe tanta dificuldade dos países aqui da América Latina entrarem em consenso, Sim. hã, se unirem, terem um mercado comum, assim, que o Mercosul está sempre com dificuldades, Sim. não consegue avançar e, enfim, são situações, complexas, né. Apesar de ser países próximos, né, o Brasil faz fronteira com quase todos, né, tem diversas dificuldades ali. E agora, Marcos, falando um pouquinho mais sobre o seu outro livro, né, As Vezes Escuras do Saara, fala um pouquinho pra gente sobre ele. Às vezes, As Curas do Saara é um livro, assim, que eu quis trazer uma provocação. Aquela questão, assim, do investidor, daquela pessoa bem-sucedida, né, que tem tudo, e será que essa pessoa é feliz? Será que isso é algo que sacia? Então aí começa ali a história desse personagem que continua depois no segundo livro. Eu não vinculei os Uhum. 2, mas na verdade é uma saga, Ah, porque legal. começa com o primeiro, né, As Vezes Escuras do Saara, quando esse rico investidor de uma família tradicional, Uhum. em crise, né, na sua vida, porque comprava o que queria, aquela coisa toda, experimentava uma alegria, uma euforia ali por 2, 3 dias, depois já não estava mais satisfeito, aí ele entra num processo de tentar entender e tal, bom, e aí se desenrola a história. Fato que ele, como médico que nunca exerceu a medicina, é aquela Uhum. coisa, né, então tem muito dinheiro, sempre tem alguma coisa para fazer, mas a profissão dele não, no caso, nunca foi a de exercer medicina. E ele acaba pensando, a história o conduz a ir para a África, né, para o norte da África, ele rompe com a família rompe Uhum. com ele, na verdade, o pai não aceita isso, ele vai para a África e aí começa a história. Ele percebe, então se dá conta que dos investimentos mais rentáveis para ele era na indústria bélica. Então ele tem
um choque de consciência no caso, porque aí ele percebe então que lucrava com produção de minas plásticas, aquela coisa toda, e ele na África estava vendo as consequências desses artefatos, né. E aí vai se desenrolando a história. Então essa é uma história que eu pensei ela deixar com uma provocação, né. Primeiro, será que a riqueza ela traz a felicidade plena? Bom, essa é uma Sim. pergunta que eu coloco ali, né. E Depois a assim gente se questiona bastante, né, recorrentemente a gente se questiona isso, né. exatamente, né. Então eu sei que a depressão ela atinge inclusive eu coloco ali, né, tá escrito isso, que o sofrimento nesse caso ele é mais intenso ainda quando a pessoa tem condições e não se sente realizada, não se sente feliz. Uhum. O vazio é muito grande, o Sim. vazio existencial. Então eu coloco isso como uma provocação, no sentido de tentar, assim, provocar o leitor, tirar da Uhum. zona de conforto, questionar e tal. Mas aí começa a história assim, né. Então vai pra África, aí começa a história. E o segundo livro depois se passa 17 anos depois, então um intervalo de tempo, Interessante. assim, e aí ele depois retorna pra Europa e aí trago outros conflitos depois. Então, interessante que o ideal, né, para o leitor é começar com as vezes escuras do Saara e depois partir para o Contrabandistas, né? Ou não tem essa relação direta, né? Não, e existe relação no sentido, assim, que os personagens, alguns Hum. são nominados no segundo livro, já do primeiro. Uhum. A pessoa pode ler o primeiro livro e ler o segundo, vai ser mais linear. Agora Sim. pode ler o segundo e depois ler o primeiro, e aí vai entender o que o Uhum. motivou a ir para lá, vai Sim. alguns personagens ali vão ter o seu Uhum. papel vai ser mais claro, vai ser mais esclarecido, né. Mas eles são independentes. Ah, interessante. Bom saber. É, às vezes você lê uma história e depois você vai ler o passado, né? Você vai entender o porquê de acontecimentos ou de comportamentos de tal personagem no livro, né? Os 2 livros, eles têm uma coisa em comum, que eu tento provocar o leitor, né, eu tento provocar o Legal. leitor ver o que porque, assim, na verdade, o que vai dar significado ou não para como resultado final, assim, é o leitor que decide se um Sim. leitor se houver alguma se houver algum eco no leitor, alguma coisa que já tive retornos muito positivos nesse sentido, Interessante. isso é muito gratificante, né. Então assim, ó, quando você é esclarecido de um fato, né, bom, aí você é responsável depois, está esclarecido sobre aquilo, qual é a decisão que você vai tomar? "Não vou fazer nada, não, vou reagir contra isso, Sim. eu vou me manifestar, ou eu sou contrário a isso", enfim, é uma posição. Mas Uhum. essa provocação eu acho que ela é importante, porque as pessoas, elas têm que eu acredito que elas têm que ter mais empatia. Sim. Esse é o meu objetivo principal, né. Agora essa é uma decisão de cada um, se isso vai acontecer ou não, Uhum. não cabe ao autor. Mas de repente na leitura dos livros você faz essa provocação também, né? Do Exato. tipo, ah, É. que as pessoas busquem isso, né? E me veio aqui na cabeça agora, Marcos, pensando porque, né, você já fez sua dissertação, tese, tudo, você é do meio acadêmico, e aí são escritas completamente diferentes, né. Certo. A escrita literária, ela de repente permite você, né, usar e abusar da criatividade, inventar histórias por ser uma ficção. E a escrita acadêmica, pô, é fatos e, enfim, aventurando na literatura. Você sentiu também, assim, recomeçando nesse sentido também de escrever? É bem diferente, bem mais difícil ou mais fácil? Na verdade, isso é ótimo falar sobre isso, porque o que que acontece, eu sempre gostei de escrever, né, então no passado escrevia poemas, escrevia mas nunca publiquei, né. E o meu trabalho ele é uma escrita técnica, então assim, na área da neuroquímica, uma área muito específica, né, escrevendo em inglês, né, termos técnicos, aquela coisa. Então assim, é como você disse, Juliana, eu não posso inventar na ciência, então a gente tem uma metodologia, tem uma maneira de escrever, tem toda a descrição. Então assim, ó, a literatura foi algo assim, realmente fantástico, assim, poder explorar, poder,
Pensar num personagem, os personagens eles vêm do cotidiano, eu vejo pessoas e as Uhum. trago para os meus livros, né, para as histórias, enfim. Então assim, ó, isso é a maneira como eu vou contar, se eu vou ao passado, volto ao presente, assim, é um exercício que é muito gratificante e algo que está sendo, assim, muito legal. Eu estou gostando muito Sim, disso, sabe. que legal. E por estar gostando disso, tem novas histórias, continua escrevendo, Sim, sim. porque e é uma são temáticas que permitem explorar bastante, né. Eu tenho sim, eu tenho 2 eu estou escrevendo 2 livros, um está mais adiantado, né, é uma história que se passa na Patagônia chilena, é uma história diferente, aí vou abordar também questões sociais e questões algo delicadas, assim, também como preconceito, nazismo, homofobia, algumas coisas assim. E o outro livro é um livro que eu abordo uma temática completamente, assim, diferente, porque vai ser um livro, narrado em primeira pessoa, né, história de um morador de rua. Então Ah, que são legal. 2 projetos que eu estou desenvolvendo, um está mais adiantado que o outro. Então acaba que são se a gente pegar esses 2 livros em construção, mas os 2 já publicados, no fundo eles sempre vão abordar aspectos sociais, né, aspectos sociais, relações humanas e também consequentemente provocando esse íntimo do leitor, do tipo ele refletir sobre ele perante a sociedade, né. Exatamente, Juliano, porque assim, ó, o que que acontece, a minha preocupação é essa, eu fico assim, a minha preocupação é a seguinte: tecnologicamente nós estamos avançando, né, indiscutivelmente, assim, em todas as áreas a tecnologia está desenvolvendo, mas cometemos os mesmos erros dos antigos romanos e antes deles. Problemas assim, como é que nós vamos resolver os problemas? Com guerras, com violência, a escravidão acontece, sabe, aconteceu no Rio Grande do Sul aí faz pouco tempo, exploração humana, essas coisas. Onde é que está a evolução nesse sentido das relações humanas, então eu me choco muito com isso, então eu tento trazer isso para a literatura de uma maneira, assim, porque é uma indignação que eu tenho e uma inconformi eu não me conformo com isso. E eu não sei, eu tento passar isso, dividir com as outras pessoas. Eu não sei se isso Uhum. vai ser interessante ou não, mas eu como cidadão, como pessoa que convive na sociedade, não aceito esse tipo de coisa, né. Que alguém seja discriminado porque tem a pele diferente, o tom da pele seja diferente, ou porque, tem até uma matéria que eu escrevi, que saiu na Veja Saúde o ano passado, né, Uhum. a exclusão social, né, a miséria hereditária contra a ordem e o progresso, onde eu estou discutindo essa questão, assim, a gente pode ter uma herança de miséria. Quer dizer, não tem uma base genética para isso, mas o pai e a mãe que estão numa situação de miserabilidade, de exclusão social, os seus filhos também vão ser assim, e os seus filhos dos filhos e assim por diante. É uma herança de exclusão. Então eu não me conformo com isso. E eu gosto de trazer isso, assim, para discussão, e não só essa questão da miséria, de recursos financeiros, mas a Moral miséria moral. intelectual, né, então. Exato. Então eu trazer nesse Hum. sentido, porque tem essa outra questão, porque eu acho que quem é capaz de excluir dessa forma, ou de segregar, ou discriminar Uhum. alguém, também é um miserável, em outro sentido. Sim. E eu vejo como a literatura um bom instrumento para isso, né, para despertar essa consciência e diminuir essas diferenças, né. Porque a gente tá falando de uma linguagem mais lúdica, eu não porque tem muito eu vejo também muito um preconceito com a informação, nem contra as pessoas, mas contra as pessoas brigam com dados, brigam com fatos, brigam com informações de diversas fontes, então o preconceito com o fato é o primeiro passo, né. Eu acho que a literatura é uma forma mais leve de apresentar esses fatos, essa realidade da sociedade, né, então talvez seja um caminho interessante para diminuir essa É, diferença. eu como pacifista, porque eu sou um Sim. pacifista e professor, eu penso assim, ó, que através da educação, da instrução, da leitura, da literatura, não tem outro caminho, assim, as pessoas, conhecendo, como eu disse antes, conhecendo se tornam responsáveis, o que elas vão fazer ou não, aí a gente não sabe, né, mas
primeira coisa, que as pessoas conheçam, que as pessoas se interem das coisas, do mundo onde elas estão vivendo, né. Quer dizer, olha lá para alguém que está na rua, mas aquela pessoa está na rua por quê? Então, assim, quer dizer, a gente está vivendo num mundo, assim, em que de repente vai alguém lá, joga álcool, joga gasolina e queima uma pessoa que está embaixo de uma marquise, mas essa pessoa está na marquise por quê? Por que que ela está dormindo lá embaixo? Sim. Por que que ela está ocupando, por que que ela está sujando a entrada da minha loja? Tudo bem, mas por que que ela está sujando a entrada da loja? O que que a levou a chegar a essa situação? É bom, então assim, a gente começar a discutir temas, assim, que são delicados, as pessoas começar Uhum. a se colocar no lugar do outro e a Sim. pensar: "Mas vem cá, e aí?", sabe? E claro, talvez algumas pessoas continuem com as mesmas posições, talvez Uhum. não, eu não sei. Essa é a ideia, é provocar essa discussão, essa conversa, essa troca. É, não, eu penso muito parecido, assim, também, quando eu vejo pessoas em situação de rua, né, primeiro, ela não tá ali porque ela quer, né, ela não tá ali por livre e espontânea vontade, ela não tá ali buscando algum resto de comida no lixo porque gosta, é porque tem todo um contexto social que a colocou ali, né. Então, aí a pessoa fala assim: "Ah, ela é drogada, é alcoólatra e tudo", mas também o fato de usar drogas e tudo tem todo um contexto, todo histórico social ali por trás, né, que ninguém quer estar numa situação assim, né. Então, aí que a palavra que você falou bastante é empatia. Ter empatia por essas pessoas é o primeiro passo, né, para o entendimento e sei lá, uma futura solução para isso, né. E eu sou um exemplo, né, isso eu acho para vários aspectos da nossa sociedade, né, deve ser pensado assim. Exatamente. E eu acho que como nós estamos numa sociedade com pessoas diferentes, com situações diferentes, obviamente as pessoas não são iguais, Hum, algumas gostam de acordar mais cedo, outras mais tarde, hum, enfim, as pessoas são diferentes. Eu sou vegetariano, tem gente que come carne, tudo bem. Mas assim, ó, eu acho que existe um comum, assim, sabe, que é aquela situação, assim, ó, que as pessoas podem conviver, né, mesmo com as diferenças. A questão que eu acho que é intolerável é quando você tem miséria, quando você tem uhum. exclusão, miséria, algo que tira qualquer possibilidade da pessoa de se erguer. Se a pessoa não tem documento, ela não existe, ela não sabe, porque Ela perdeu a dignidade ali, né, ela perdeu o que caracteriza ela como uma pessoa, né, igual você falou, perde documentos, ela não sabe, perde histórico dela, perde relações familiares, ela perde o que faz dela uma cidadã, né. exato. E nós não podemos eliminar pessoas. Essas pessoas vão continuar existindo. Sim. Essas pessoas vão continuar existindo. Então, assim, ó, no meu entendimento, isso é uma coisa difícil, claro que é difícil de resolver, é um problema complexo. Mas assim, ó, nós temos que olhar com empatia e procurar como sociedade, mudar de forma que isso deixe de existir, porque isso aí já existia antes, isso não começou agora. Então aí que eu entro naquela questão que nós repetimos os mesmos erros, a exploração, quer dizer, aquela coisa assim do tirar vantagem, mas chega um ponto que você tira tanta vantagem que você tira tudo da pessoa, né, e da sua família e dos seus descendentes também. Enfim, e aí não é só das pessoas, dos países, aí a gente entra naquela questão da exploração, do colonialismo que a gente estava falando antes, porque a gente pode pensar individualmente, mas a gente pode pensar como país, ou como região que foi colonizada, que foi explorada, né. Então assim, ó, e é preciso mudar, é preciso encontrar algo diferente para como sociedade as coisas, porque o caminho que nós estamos seguindo é um caminho suicida. É um caminho suicida, porque quando você cria muita desigualdade, você acentua essa desigualdade, vai acentuando mais, você tem violência aí associada, você tem uma série de situações que estão ali. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? E aí já entra as questões também de recursos, né, da ecologia, de tudo. Sim. Então assim, ó, aqui para onde nós estamos indo como sociedade global, né, no que isso acontece só aqui, isso é no mundo inteiro, né. Mundial. As desigualdades cada vez aumentando mais, concentração de riqueza, Uhum. empobrecimento de outras áreas, então o que que vai acontecer com esses bolsões de miséria? Eles vão Mas são reflexões constantes que devem ser feitas, né.
de tipo, estamos caminhando para isso que você falou, né, concentração de riqueza, aumento da pobreza e desigualdade, mas o que que a gente está fazendo para mudar isso, né, porque me atinge, vai atingir você, as gerações futuras atinge negativamente, né, e É, está se não afundando, né. não é inteligente isso, isso não é alguma coisa inteligente, não Resumidamente. é, não é assim, ó, pensando sobre qualquer aspecto que você quiser pensar, social, biológico, o que seja, não é inteligente, não é sustentável, isso é suicida, e a gente vai chegar a situações, assim, que vão ser insuportáveis, então aí vem as guerras, vem mais mortes, essas coisas todas estão acontecendo. Quer dizer, e a radicalização, ela não é um caminho, não é uma solução, não é o extremismo, essa coisa, sabe, não é, a gente já fez isso no passado, já viu já o que aconteceu antes, não resolveu, não melhorou, né, Hum, então, por que não tentar algo novo, né? sim, sim. É. É uma acho que é engraçado, a gente falou tanto aqui de reflexão e provocar essa reflexão, né, que é algo que você procura nos livros, né, Marcos. Talvez a gente conversando aqui também provoque esse tipo de reflexão e pensamento para quem está nos ouvindo, né. Então, acho que, né, nesses 50 minutos aqui de conversa, de repente, Eu traz isso espero. traz também, né. Sim, sim, não, mas eu acho que sim, acho que o talvez o começo é criar uma fagulha, né, criar ali uma faísquinha para daí então partir da incomodação, né, do questionamento e depois partir para uma ação de mudança, né. É Talvez verdade. seja um caminho. E Marcos, para a gente encerrando aqui a nossa conversa, os seus livros, né, eles estão disponíveis aonde para quem está nos ouvindo e nos assistindo, quiser comprar para ler, como que encontramos? As Veias Escuras do Saara estão à venda na Amazon, né. Contrabandistas de Sonhos e Traficantes de Vidas também está à venda na Amazon e na editora Telha, do Rio de Janeiro. Tem algumas Legal. livrarias do Rio de Janeiro que ele está à venda fisicamente, mas, eh pode ser pelo site da editora diretamente, É o site da Telha e da do Telha, da Amazon também, e né? da Amazon também para os 2 livros. Sim, legal. E, bom, Marcos, queria agradecer sua participação aqui no podcast, acho que foi um papo super interessante, assim, eu gosto muito quando a gente, sai ali de processo de escrita, o livro em si, vai para outros aspectos que são de sociedade, que a gente conversa sobre pessoas, isso eu gosto bastante. E claro, a gente sempre tem um livro ali para nos dar como suporte a toda essa conversa, então queria agradecer a sua participação. E eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, até mais. Abração, até mais.